Diga amém. Aleluia! Glória a Deus. Hoje nós continuaremos a falar sobre as visões de Daniel. Hoje eu quero concluir a questão dos 10 chifres. Quero falar um pouquinho da ONU, quero falar um pouquinho sobre o anticristo que já está no Egito, quero falar um pouquinho sobre a projeção da besta e a projeção da besta juntamente com a ONU. Um projeto que existe até, provavelmente vai se concluir aí até 2030 no máximo, 2025 é o projeto deles, mas o arrebatamento da igreja precisa acontecer antes disso, né? Então, como nós sempre falamos, dia e hora que o Senhor Jesus vai voltar, ninguém sabe. A nossa intenção de estudar as revelações tanto de Daniel como de Apocalipse, Zacarias, o próprio Cristo no livro de São Mateus, não é para nós descobrirmos o dia e a hora, é só para nós alimentar a nossa fé acerca desse dia e dessa hora e estarmos prontos para que nós possamos responder a qualquer pessoa que nos pergunte acerca da nossa fé ou da razão de nossa fé. Amém? Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas Jesus ainda não voltou. Mas muita gente que acordou hoje não anoiteceu. Então para essas pessoas Jesus já veio. Ela agora, se está salva, está diante de Deus, e se não está salva, já está no inferno sofrendo. Daqui aproximadamente umas 3 aulas, 4 aulas, nós vamos falar sobre como foi que Jesus levou cativo o cativeiro. E nós vamos entender pela Bíblia aonde o céu está, aonde as almas daqueles que morrem em Cristo estão, e aonde as almas daqueles que não morrem, que morrem, mas não estão em Cristo, onde estão. Não pense vocês que estão no purgatório ou vão começar a sofrer depois do juízo. A alegria e o sofrimento são imediatos. Então, nós queremos entender um pouco isso. Isso vai cair provavelmente daqui umas 3, 4 semanas, não é? Hoje eu quero concluir isso porque a semana que vem, quem já ouviu falar de Etíope Epifânio? Já, né? Muito bem. Quem já ouviu, diga aleluia! Aleluia. Se você não ouviu, e nem eu, é porque você não leu a apostila, porque na apostila tem um pequeno relato sobre o doutor chamado Etíope. Então, você não deve ter dado uma passada lá na apostila, não é? A semana que vem nós vamos falar sobre isso. Na verdade, o pastor Marcelo estará falando sobre isso. Vamos deixar com ele esse assunto. Ele vai estar falando porque isso é a conclusão. Lembra do bode do cordeiro? Lembra? Então ali surgiu uma pequena ponta, e essa ponta fala de Etíope Epifânio, os dias do nascimento, do surgimento dos santos, a batalha que ele fez com os santos, e também, quem já ouviu falar de Macabeus? Os Macabeus, os judeus, vamos falar um pouquinho também sobre eles, e será um tempo assim extraordinário, tá bom? Muito bem, hoje, projeta para mim, por gentileza, as imagens, a estátua, não é? Depois vamos falar direto no quarto animal, aquela besta terrível de 10 chifres, tá bom? Muito bem. Marcelo, eu só te coloco em rascada, né? Não. Nós podemos apagar, filhão? Não, pode, porque depois ele vai me passar a imagem, eu coloco. A imagem para mim pouco importa. Então eu posso apagar as luzes da projeção? Pode. Paga para mim, filho, por favor. A imagem depois você recebe, né? Muito bem. A perna, cabeça de ouro é o quê? Meu Deus do céu, a cabeça de ouro é o quê? Peito. Os 2 braços. O ventre.
As pernas. Muito. As pernas, essa parte que representa na visão de Daniel, o Império Romano, eu quero ler com vocês no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículos número 41. Daniel, capítulo 2, versículo 41. Os jovens hoje não tiveram aula, não, né? Eles hoje têm mais jovens do que adultos. Que bênção, não é? Já foram, já estudaram e à noite vieram com a palavra de Deus, né? Bem, parabéns. É desse jeito. Hoje os jovens deram um banho nos adultos. Nós adultos ficaram em casa dormir, foram no mercado fazer compra, não é? Gastar o dinheiro. Só ficou uns remanescentes aqui de uns 20 adultos só. Muito bem. Como viste, os pés e os dedos eram de parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram de parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte de igualmente forte e frágil, não é? Aqui eu expliquei para vocês semana passada que aqui nasceu através do Império Romano, nasceu uma nova forma de governar. Que forma é essa? Democracia. Que forma é essa? Democracia. Muito bem. A democracia, ela nasceu justamente através dessa visão dentro do Império Romano. Ela se cumpriu assim, onde o governo, que é o ferro, governa junto com o povo, que é o barro. Então ele é forte e fraco ao mesmo tempo. Aqui nós percebemos que a estátua de ferro, a estátua nos seus pés, ela tem a direita e a esquerda, mostrando que o reino da Babilônia seria dividido. E isso aconteceu. Ela ficou dividida em Oriente e Ocidente. Isso aconteceu mais ou menos no ano 395, já da era cristã, depois de Cristo, não é? Então, em 395 ela foi dividida. Então, essa parte da profecia também já se cumpriu. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que essa estátua, nos seus pés, tinham 10 dedos. E a visão que Daniel teve dos animais, também apareceu um animal terrível com 10 chifres. Vamos ler de novo? Daniel, capítulo de número 7. Versículo de número 23. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino. Esse reino representa qual império? Babilônia, que é a perna da estátua. Amém? Eu já expliquei para vocês que Deus deu para Nabucodonosor uma visão e deu para Daniel a mesma visão. Só que para Nabucodonosor ele deu em forma de uma estátua, algo estático, e deu para Daniel em forma de animais, porque queria uma visão ia complementar a outra. Quem se lembra disso, diga eu. Muito bem. Versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Presta atenção. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Isso aqui é importante, porque eu quero que você entenda que esses 10 reis, ou esses 10 governos, sairão do reino. Esse reino se refere a quê? A Babilônia. Tenha isso no coração.
Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Essa questão aqui desse pequeno chifre que surge, esse pequeno rei que surge dentro do Império Romano, que vai alterar as leis e os tempos, isso se refere a Antíoco Epifânio. Isso eu quero falar, na verdade eu vou deixar o pastor Marcelo falar especificamente sobre Antíoco Epifânio e sobre os Macabeus na próxima semana. Quem está me entendendo? Amém. Hoje eu quero me concentrar com vocês sobre os chifres e sobre os dedos. Apocalipse 13. Quem se lembra o que está escrito lá? Não se lembra? Puxa vida. Apocalipse 13, versículo 1. Vi uma besta que saiu do mar. Mar representa política, governo. Tudo bem? Mar representa política, governo. A terra representa religião. Religião é busca por algo espiritual. Então, por isso que a besta que surge do mar é governo, o anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta. Porque o falso profeta vai trabalhar junto com o anticristo, mas cada um vai atuar em uma área. Então, o anticristo, ele não vai atuar na religião. O anticristo vai atuar no governo. Então, é um poder governamental de forma mundial e global. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o anticristo, ele vai falar contra Deus, vai se opor a Deus, mas porque toda a sua ideologia, toda a sua maneira de governar será uma afronta a Deus. Agora, a religião que vai surgir, que para dominar todas as demais religiões, aí é o falso profeta. E os dois trabalham junto, mas isso é um outro assunto que nós trataremos mais para frente. Eu só quero que você tenha isso em mente. Depois nós vamos conectar essas pontas, tudo bem? Amém? 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 Essa besta, ela também sai de 10 chifres. Ela também tem 10 chifres. Essa besta também tem diamantes. Essa besta também tem coroas. Por quê? O que a Bíblia quis querer dizer entre os 10 dedos, os 10 leões, os 10 chifres do animal estranho, da grande besta, e as 10 cabeças, chifres da besta que sai da terra? Aqui eu quero que você me entenda e preste muita atenção. Existe uma forma de governo chamada ONU. Quem já ouviu falar? Hoje são aproximadamente 197 países que formam a ONU. Não são todos os países do mundo, porque nós sabemos que a FIFA tem mais países, mais filiados do que a própria ONU. Muito bem. Dentro da ONU existe uma subdivisão que é chamado de G, ou de grupos. Grupos de 10, grupos de 20 e assim por diante. Essa ONU, ela nada mais é do que uma forma de governo, e a estratégia dela é uma forma de governo mundial. A estratégia dela é unir todos os países em torno dela, para que eles consigam desenvolver uma maneira de governar o mundo. Muito bem. Através do que? Política e economia. Hoje eles já lançaram um outro braço, o braço da religião. Muito bem. Eles têm tudo preparado, porém eles não conseguem executar o plano deles, por causa de duas coisas: a divisão dos países e dos reis, porque todo governo quer ser autônomo, todo governo quer ser independente, todo governo quer ser
majoritário em suas decisões. Então, por isso, eles não conseguiram até hoje trazer a unidade que eles gostariam. O que é que eles pretendem? Que um único homem, um único ser governe, tome as decisões para o mundo. Mas eles só irão conseguir isso através de um grande poder que opera no ser humano ou no planeta Terra, chamado dinheiro. Enquanto eles não tiverem o domínio sobre a economia, eles não terão domínio sobre esses países. Então, o que eles estão elaborando? Eu estou falando isso para vocês porque o texto que nós lemos diz que tinham 10 chifres. E o texto que nós lemos diz que esses chifres saíram daquele governo. Ou seja, de Roma, é do Império Romano, é da mentalidade romana, é da raiz romana. Quando eu digo raiz romana, eu não me refiro à Igreja Católica Apostólica Romana, amém? Porque ela não é um governo civil, ela é um governo eclesiástico, igreja. Se for alguma coisa, vai para a questão do falso profeta, mas não para a questão do anticristo. Embora o falso profeta vai apoiar o anticristo, e o anticristo vai apoiar o falso profeta, mas eles trabalham de maneira independente. Quem está me entendendo, diga tudo. Já vocês vão fazer as perguntas. Só que nunca houve no governo romano essa questão de 10 países. Já tiveram a divisão de duas pernas, Ocidente e Oriente, mas nunca tiveram 10 reis dentro da configuração romana, desde quando eles nasceram em 160 e poucos antes de Cristo, até 1457, quando o lado oriental acabou. Porque quando se dividiu o Império Romano em dois, direita e esquerda, Ocidente e Oriente, a parte oriental a capital ficou chamada a Constantinopla. Inclusive, quem construiu Constantinopla foi um sujeito chamado Constâncio, que teve um filho chamado Constantino. E isso não é invenção minha, isso é verdade. Constâncio era pai de Constantino, que fundou Constantinopla. Hoje, Antioquia, os turcos, não é? Muito bem, então a parte oriental ficou sendo lá em Constantinopla, hoje é Turquia. A parte ocidental continuou sendo Roma, só que a parte ocidental caiu muito rápido. Em 457, pronto, já não tinha mais. E a parte oriental, lá em Constantinopla, continuou até 1450. Então, durou muito mais a parte oriental do Império Romano. Mas eles nunca tiveram essa configuração de 10 reis. Nunca tiveram. Por quê? Porque isso é um lado profético, futuro. Quando você entender a semana que vem sobre Antioco Epifânio, quando Deus para de tratar Israel como nação e começa a não mais ver Israel como nação, mas começa a tratar individualmente com cada judeu, porque entra o tempo da graça, aí você vai entender. Nós vamos falar sobre as 70 semanas, você vai entender ainda mais. Uma revelação vai completando a outra. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então tem muita coisa que você não vai entender hoje, mas sobre as nações, essa configuração da ONU, eu preciso que você entenda, tá bom? Muito bem. Eles precisam ter controle econômico para poder governar, senão eles não vão conseguir governar nunca. Então eles já fizeram algumas tentativas, já colocaram, por exemplo, o dólar, já colocaram mais recentemente o euro. Dentro da comunidade europeia, o euro, quem vai operar dentro disso, no futuro, hoje não, mas no futuro serão 10 nações, porque com certeza, repito, com certeza sairá desse grupo essas 10 nações que vão formar esses 10 chifres da cabeça da besta, que serão as nações mais poderosas.
Eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás no Brasil houve uma polêmica muito grande, porque acho que em 2010, alguma coisa assim, começou o projeto para colocar o chip. Quem lembra? Sim. Não é? Sim. Então, o secretário da ONU fez um acordo com o governo brasileiro e isso já está assinado. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Existe uma lei e existe uma penalidade, uma multa muito cara se o Brasil não conseguir até 2030 implantar o chip em todos os brasileiros. Porque foi um acordo que o país assinou em 2010 com o representante da ONU. Eles terão que assinar. É engraçado que quando foram desenvolver esse chip, já eu vou falar um pouquinho sobre ele, tentaram colocar ele em várias partes do corpo, na coxa, no abdômen, no pescoço. Não, ele só funcionava por causa dos neurônios. Tem lá um nervo central que só fazia ele ser acionado, ou se colocasse na testa ou na mão, mais ou menos entre esse dedo e esse dedo, mais ou menos por aqui assim. Por causa de um nervo que passa, e esse nervo, só ele consegue fazer esse chip se acionar. Se você me perguntar por que e como, eu não sei. Eu só sei que está escrito que haveria essa marca ou na testa ou na mão. E eles não conseguiram desenvolver para que fosse de outra maneira. Por quê? Porque eles sabem que quando lança algo nesse sentido, toda a crentaiada no mundo inteiro fica ligeiro, sim ou não? Sim. Ah, não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. E eles então, vamos arrumar uma maneira para não assustar a crentaiada, porque tem muito crente no mundo. Mas não teve jeito, esse negócio só funcionava ou na mão ou na testa, e eles tiveram que deixar desse jeito mesmo. Existem bilhões em dólar gasto, existem empresas poderosas por trás disso. Muito bem. Como é que isso vai começar? Isso vai começar com pequenos testes em pequenas empresas. Quando eu digo pequenas empresas, comparado com o mundo, né? Empresas importantes, tecnologia, vai colocar na mão de um, na testa do outro, para trabalhar internamente, para substituir o quê? Cartão, para substituir, quando eu digo cartão de empresa, né? O crachá, ou aquela biométrica, hoje em dia já tem muitas empresas na biometria. Quem tem trabalho em empresa, você não passa mais cartão, eu sou colegal. Tem alguém? Já trabalha. Já é biometria. Então, para substituir tudo isso, sabe na sua carteira que você tem um monte de... Hoje em dia, acho que só eu uso talão de cheque ainda, não é? Tem uma empresa que eu preciso pagar, que ela me fornece, que eu tenho que depositar em cheque. Vê que loucura! Então, de vez em quando, eu tenho que ir lá no banco, imprimir algumas folhinhas avulsas para preencher para ele e pagar. Mas tudo que nós fazemos no cartão. No cartão, inclusive, tem gente que fala assim: bispo, eu não dou o dízimo porque o senhor não põe maquininha aqui e eu esqueci de sacar, não é? Eu vou trazer uma maquininha para vocês logo logo, quero ver qual é a desculpa que vocês vão dar, tá bom? Clica aí. Então, vai substituir tudo isso. Você lembra quando houve uma convocação, vamos falar do Brasil, nós, porque se eu falar de algumas informações lá de fora, a gente vai se perder muito. No Brasil, quando teve uma convocação e uma ordenança para que todo mundo se recadastrasse o seu CPF, e sem ele você não poderia se vencer, você não pode comprar, vender. Imagine a mesma coisa, só que em vez de você ir lá e pegar um cartão ou um número, tudo isso vai estar aqui. Você tem que se recadastrar, e para você se recadastrar, você coloca esse chipzinho. Já estão fazendo teste nos animais. Quem já viu hoje em dia nos pet shop? Vocês não colocaram no seu cachorrinho ainda não? Tem nos cachorrinhos de madame aí fora, quando lá tem o registro dele, quando nasceu, qual foi a última tosa, que comida ele come, aonde mora, qual o telefone do dono. É verdade. E é engraçado, vocês nunca viram não? Existe, já viu? Todos os gatos, cachorros que são castrados já estão registrados. Já estão colocando, mas isso não, ou do ser humano não funciona da mesma maneira. Existe alguma outra tecnologia, mas é a maneira de testar, de
de evoluindo a ideia, de fazendo com que a ideia seja aceita pelas pessoas. Quem está me entendendo? Porque se aparecer algo assim, vamos fazer, a Dayana não vai. Você vai? Não vai. Mas se todo mundo tiver indo, até os animais já foram, você fala, é normal, eu vou também, não é? E aí você vai. Só que a Bíblia diz, qual que é a ideia deles? Esse cartão, esse chip, esse pequeno aparato eletrônico que vai ser colocado em você não vai mais receber dinheiro, irmãos, em espécie. Tudo você vai trabalhar, vai receber e você vai comprar alguma coisa, você, em vez de pegar o seu cartão, passar, digitar a sua senha, não precisa. Você só vai passar lá e vai fazer o leitorzinho. Esse chip, como ele funciona? Ele tem umas barras, sabe a barra de código? Quando foi lançada a barra de código, todo mundo se assustou. Mas a barra de código nada mais é do que uma preparação para isso. Uma preparação para isso. Você sabe que em todas as barras tem 3 barras grandes, né? Uma no extremo, outra no meio e outra no outro extremo. Para identificar produto, país de origem e assim por diante. Muito bem. Esse chip que já está pronto, chuta quais são os números dessa barra central. 6, 6 e 6. Que é justamente o código que vai dar acesso a todo o sistema de controle. Então ela vai conseguir controlar as finanças. Por quê? Porque quando você for colocar lá, você não vai mais receber, tudo vai estar no banco. Se você não passar, não vai liberar dinheiro. Não vai liberar dinheiro. Hoje em dia, quase tudo é no cartão, sim ou não? Como é difícil. Se você chegar aqui e falar assim, Léo, me dá 2.000, ele vai falar assim, ó, você tem maquininha, eu passo. Se não tiver, eu não dou. Porque tudo é na maquininha, não é? Tudo é no cartão. É só tirar o cartão pelo chip que nós já estamos dentro da máquina funcionando. Através disso, haverá o controle da finança. Agora, e para controlar tudo isso? Eu vou falar uma coisa para você, não se assuste. O anticristo não virá da Europa. O anticristo não virá do Brasil, da América do Sul, América Latina. O anticristo virá do Oriente. E quase que certeza absoluta que virá do Egito. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A ONU e a NASA, eles trabalham juntos. Tecnologia e sistema de governo trabalham juntos. Eles são parceiros em tudo. Eles conversam e decidem as coisas juntos. Eles tinham um rapazinho lá muito bacana, um moreninho, gente boa. E uma mulher chegou e teve uma ideia fantástica. Falou assim, olha, nós estamos com tudo preparado. A maioria dos países já assinaram um acordo conosco de no máximo até 2030, todo mundo já está cadastrado e os países já trabalhando com os chips. Agora nós precisamos de alguém que prepare tudo isso. Vamos mandar esse alguém para o Egito. E o cara está lá no Egito estudando religião, filosofia e magia. Religião, filosofia e magia. Está lá estudando para vir e ser o grande cabeça dessa grande operação, o nome, o cara, para ter o controle de toda essa massa que vai manipular finanças, vai manipular dinheiro, compra, vai manipular o seu poder de fazer as coisas. Normalmente as pessoas perguntam assim, e se eu não aceitar? Se você não aceitar, não tem problema nenhum, ninguém vai te obrigar. A besta não vai chegar para você e falar assim, você tem. Não, ela não vai te obrigar. Você vai ficar um tempo afastado, talvez você vai lá com a Juquitiba, fica no meio do mato lá um tempo, não é? Aí você vai se virando, vai plantando, mas aí seu dinheiro acaba, você não sabe o que fazer.
Você não consegue comprar porque não tem essa liberação, não tem o seu código de acesso ao sistema globalizado de finanças, de recursos, de pagar, de receber, de passar nota e tudo mais. E aí então, se ela te pegar, haverá uma grande tortura sobre você. Ela não pense que ela vai te matar. Chegar e falar assim, você não quer? Então dá um tiro e você morre. Não. Tudo isso será na base da tortura. Por quê? Ela não tem nenhum interesse em te matar. A besta não terá nenhum interesse em cefar sua vida. Ela tem interesse em te convencer a aceitar o mundo dela e o sistema de governo dela. Você precisa entender que o sistema de governo dela não é apenas um sistema para ter controle sobre finanças, mas é um sistema para ter controle sobre a moral. Porque a Bíblia diz que o sistema de governo dela é um sistema que vai trazer blasfêmia ou blasfêmia contra Deus. Então não é questão apenas de você comprar ou não, é negar o teu Deus, negar a tua fé, negar a tua recepção, negar a sua filosofia. Eu já disse para vocês uma vez que tudo aquilo que nós cremos é produto de uma filosofia. A nossa fé é produto das verdades que nós recebemos. Quando essa verdade é alterada, a sua fé é alterada. Por isso que a Bíblia diz de fé corrompida. Por isso que a Bíblia diz de fé falsificada. Alguém um dia falou assim, não, você pode crer que essa imagem vai te dar uma resposta. E as pessoas têm fé, sim ou não? A fé dela está certa ou está errada? Para ela está certa, para ela está certa, para a gente está errada. A fé dela está errada. Porque quando se trata de coisas espirituais, não existe a minha verdade, nem a sua verdade. Sobre coisas espirituais só existe a verdade. Sobre coisas espirituais, ninguém caminha sobre dois caminhos. Sobre coisas espirituais é um só caminho. Sobre coisas espirituais é uma só verdade. Por isso que a Bíblia diz que o que passa disso é procedência maligna. Então a verdade, mentira, mentira não se muda, não se mistura. Quando se trata de algo espiritual, de revelações da palavra de Deus, não se muda. Não existe a minha verdade, nem a sua verdade, nem meia verdade. E a verdade da palavra convencerá. Então quando você pega a sua fé e coloca em outra coisa, aí o que aconteceu com a sua fé? Ela foi corrompida. Por que ela foi corrompida? Porque alguém te passou uma filosofia, uma ideia, de que você pode pedir para Ave Maria, para São Pedro, para Nossa Senhora, que eles são tudo ajudantes de Deus. É todo mundo para ajudar Deus. Quem está me entendendo? E a sua fé está corrompida por causa de uma filosofia. Então a besta vai trazer uma filosofia para mudar a fé das pessoas. Por isso que o sistema governamental vai trabalhar junto com o sistema religioso. Por isso que são duas bestas, do mar e da terra, da política e da religião. Quem está me entendendo, diga amém. Quem não está me entendendo, diga misericórdia. Não se preocupa não, você vai entender mais até o final de ano. Amém? E por que esses 10 chifres? Porque justamente são 10 nações que vão se unir. Essas nações serão as mais poderosas. Essas nações são as nações que fazem parte da ONU, um grupo que vai se destacar, porque a ONU como um todo, dentro dela tem várias partes. São chamadas G5, G7, G10, G22, G20 assim por diante. Então esse comando, hoje as grandes nações elas estão operando mais ou menos com 22 nações, mas chegarão ao número de 10. O ano passado era 27, 5 saíram, chegaram a 10 porque eles chegaram a 22, porque eles sabem que eles só vão conseguir operar com 10 nações. Se você falar assim, mas por que isso? Eu não sei. Eu só sei que é o que está escrito e é o que eles acham que tem que ser. E assim será. Quando Deus traz uma revelação,
Ele não traz uma revelação para que aquilo obrigue alguém a fazer. Por exemplo, Daniel teve a revelação sobre Nabucodonosor, que ele ia ficar louco e andar com os animais. Quem lembra? Falei isso, não falei com vocês? Lembra disso? A revelação de Daniel. Daniel falou assim: Nabucodonosor, você vai perder a razão, você vai ficar como um animal. Ou seja, e a história mostra que Nabucodonosor ficou realmente louco e comeu grama com os animais no seu jardim real. Eu já falei isso. Agora eu te pergunto: Deus obrigou Nabucodonosor a se tornar isso? Foi Deus que arrancou a sanidade dele? Não. Deus viu que isso iria acontecer e Deus revelou que isso iria acontecer. Então, o que a profecia fala sobre a besta, do mar, da terra? O que a Bíblia fala sobre a estátua e os animais? O que era passado já se cumpriu, mas tem uma lacuna enorme daquela profecia sobre esses chifres que não se cumpriu na história. Por quê? Está indo para o futuro. Muito bem. Toda a profecia dos reis que nós falamos, eles estavam intimamente ligados a Israel como uma nação. Mas quando chega na estátua, as profecias de Daniel ultrapassam o tempo da nação de Israel. Deixa eu tentar explicar para você melhor. Vem aqui por gentileza, filho. Calor, hein? Deus está falando através de Daniel para Israel como nação, tratando com Israel como nação. Quando chega no quarto animal, tem muitas profecias que não aconteceram em Israel como nação. Por quê? Porque Deus parou de tratar com Israel. Então, na profecia, Deus afastou Israel. Vai para lá, filho. Vai. E Deus continuou falando, mas já não dizia mais respeito a Israel. E aí você vai ver que depois a profecia volta a falar de novo em Israel. Mas entre Israel e o tempo de hoje existe um espaço vazio. Nós chamamos de lacuna de tempo profético. E essa lacuna de tempo profético, por quê? Porque Deus estava falando sobre Israel, profetizando, falando sobre a nação, e tudo vai acontecendo, de repente Ele projeta para o futuro. E aí já não é mais só com Israel. Por quê? Porque Deus estava vendo um tempo aonde Jesus Cristo iria morrer na cruz do Calvário, e aí Israel seria colocada de canto como nação, e Deus então começaria a tratar com um outro grupo de pessoas, um grupo chamado igreja. Então todas as profecias de Deus precisam, para voltar a tratar com Israel, precisa primeiramente que esse tempo se cumpra. Qual que é o tempo? Onde Deus salva os gentios, onde Deus, lá em Romanos capítulo 11, onde fala que Deus nos pega como figueira e nos injeta na figueira brava e nos salva de novo e nos salva da sua ira. O tempo que nós vivemos hoje, fala assim comigo, o tempo dos gentios. Tempo dos gentios. Tempo da igreja. Então toda a profecia de Deus para Israel como nação parou ali na morte de Jesus na cruz. Deus então começou a salvar os gentios. Israel como nação aceitou Jesus como Salvador? Jesus veio para o que é seus, os seus não? Todos aqueles que o receber, devem poder ser feitos filhos de Deus. Muitos judeus se convertem hoje e são tratados com Deus, por Deus, como igreja. Por isso que se você tiver isso em mente, você vai entender que depois que a igreja é levada, você vai entender que Deus então traz Israel de novo. Deus traz Israel de novo e começa a tratar Israel de novo como nação depois do arrebatamento da igreja. E o que acontece?
É ali que você vê que Deus então começa a salvar os 144 mil. Quem já ouviu falar dos 144 mil? E dizem que é nós, não é? E ali não, é 12 mil de cada tribo. Quem é da tribo de Dan, diga amém. Quem é da tribo de Levi, tem alguns, não é? Tribo de Levi, diga. Mas literalmente, todos nós somos brasileiros. Ninguém aqui é da tribo de Judá, tribo de Benjamim, ninguém. Amém? Então, por isso, quando a igreja sai de cena através do arrebatamento, todas as profecias se voltam de novo a Israel como nação. Quanto tempo isso vai demorar? Esse tempo, essa lacuna de tempo entre as profecias de Israel e o arrebatamento da igreja. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. A única coisa que Jesus disse é: fique atento aos sinais. E os sinais quais são? Os chifres da besta. Os sinais quais são? A maneira de governar da besta, o anticristo, e a maneira de governar do falso profeta. Jesus disse assim: olha, fique atento, porque o Filho do Homem não virá sem que primeiro ele deixe os sinais. Tragam os sinais. Tragam os sinais. Assim, quando você vê o negócio ficar escuro, muito vento, você fala assim: ixi, acho que vai chover. Para o arrebatamento da igreja é a mesma coisa. Até as pessoas se convertendo em massa é sinal do arrebatamento da igreja. Até as pessoas orando em línguas e chorando é sinal do arrebatamento da igreja. Até a perversidade do mundo aumentando é sinal da igreja. É sinal do arrebatamento da igreja. Até a perversidade aumentando é sinal do arrebatamento da igreja. Agora, por que o diabo aumenta tanto a perversidade? Para ver se ele diminui o amor. Porque a Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. E antes que o amor acabe, diz a palavra, o Senhor virá para levar o seu povo. Então é um sinal também do arrebatamento da igreja. A preparação mental das pessoas para receber a besta é um sinal do arrebatamento da igreja. A necessidade de dinheiro, e o dinheiro cada vez mais concentrado na mão de poucas pessoas, é sinal do arrebatamento da igreja. A corrupção, aumento, é sinal do arrebatamento da igreja. É sinal do arrebatamento da igreja. Agora, o que você precisa ficar atento? Existem 3 coisas que você precisa olhar e olhar atentamente. Primeiro, deserto florescer. É o último, vamos dizer assim, o último sinal da vinda de Cristo. Deserto florescer. O mar morto, aquele mar lá que tem em Israel, que tem muito sal e nada de oxigênio, se tornando água potável. É o deserto florescer, porque é dali que vai sair muita água para o deserto. E isso, pasme, já está acontecendo. O segundo sinal que você tem que ficar muito atento: a construção do terceiro, que eu vou chamar de terceiro templo e não quarto, porque eu tenho 2 motivos, mas a construção do terceiro templo. Por quê? Porque assim que a igreja sair de cena e Deus voltar a tratar com Israel, uma das coisas que você vai ver a semana que vem, uma das coisas que vai acontecer é essa besta entrando no templo lá em Israel, literalmente
entrando no templo e sendo adorado como sendo o Cristo. E fazendo um pacto que vai durar uma semana, ou seja, 7 anos. Mas para essa besta entrar nesse templo, o templo já tem que estar pronto. Agora, pasme o que eu vou falar para vocês. Ele já está em construção. Tem um projeto que diz que quando ele começar, não dura mais de 6 meses e vai construir o templo todinho em 6 meses. Já trouxeram 4.000 levitas originais da tribo de Levi, que estão sendo treinados e ensinados em tudo aquilo como eles faziam lá no passado, para voltar a fazer hoje, nos nossos dias em pleno século XXI. Por quê? Porque lá em Israel hoje em dia tem Israel sempre mata, faz a Páscoa e sempre mata um cordeiro lá no deserto. É tradição deles, eles não abandonaram isso até hoje. Eles fazem isso hoje lá. Mas a intenção deles é começar a celebrar a Páscoa e matar o cordeiro no templo, como faziam na época de Moisés. Esse é o projeto deles. E a Bíblia diz que a besta entraria nesse templo, nesse cenário, e iria acabar, ia profanar o tabernáculo, ia profanar o holocausto, e sentaria no trono de Deus e falaria como Deus. Só que para isso acontecer, a igreja tem que ser levada e o templo tem que estar pronto. E acredite, tudo já está sendo preparado. As peças, como era original, de ouro, o tamanho, altar de ouro, eu não sei como é mesmo, filho. Você que é professor de tipologia, altar de sacrifício, depois vem o quê? Pia de bronze, depois a mesa dos pães, depois a menorá, também conhecido como eu esqueci o nome, candelabro, caçal, e depois o altar de incenso. Daí vai para o dentro do véu, tem o quê? Rapaz do céu, ele é professor. Eu não lembro, mas o professor sabe, né? Fazer o quê? Muito bem, isso mesmo. Então, é desse jeito que está sendo montado. E essas peças já estão prontas. Você acredita nisso? Todas essas peças aí que tem lá na igreja de São. Isso, o que tem aqui é uma réplica. Né? Eles fizeram segundo o relato bíblico e fizeram lá, que é bacana para ir lá visitar, conhecer, né? Mas não é esse templo de Salomão aqui não, que eu me refiro. O templo de Salomão que eu me refiro é lá em Israel, lá entre os judeus, amém? Mas trazer essa pregação que eu estou fazendo, eu estou lá aqui, porque eu já assisti um filme, ela está toda pronta, essa sua pregação assim, sobre deixá-los para trás. Então, assim, do jeito que o senhor está falando, é a mesma coisa que eu estou assim, como se eu estivesse vendo o filme. Por quê? Porque a sua pregação estava dentro do filme que eu assisti, que é deixar para trás. Então, assim, foi um filme muito forte e tudo que o senhor fala é o que vai acontecer mesmo. Então, o filme existe uma série de livros deixados para trás, acho que são 3 exemplares, 4. Você para vender uns, não é? Quem comprou? Minha mãe. E leu? Tá lendo? Está lendo? Precisa visitar sua mãe, né? Senhora, não, isso mesmo. Dançaram o livro e depois fizeram o filme, que é bem por aí mesmo. Forte, mas não as amigas. Então, essa questão, você precisa ficar muito atento. Desejar fornecer, amor, o templo, tudo pronto, reconstruído. Nós chamamos aqui de terceiro templo, amém? Você vai entender melhor mais para frente, terceiro templo. E outra coisa que você precisa ficar atento é a questão da preparação do cenário para esse governo mundial, a besta que sai da terra. E isso, queridos, está tudo tão ligados para a vinda do Senhor Jesus, que é uma coisa impressionante. Se você está desviado, se agarra. Se você está firme, se agarra ainda mais.
Mas que nem a nossa irmã já voltou, já se agarrou, né, filha? Já vamos para o céu. Se Jesus voltar hoje, nós vamos, não vamos? Em nome de Jesus. Está mais ou menos em direita, se encaixa na vontade de Deus. Porque a nossa permanência nessa terra está com prazo de validade aí, pronto, pertinho de estourar. Amém? Muito bem. Perguntas? Levante a mão. Ninguém? Põe assim. Amém? Né, se eu tinha falado que tem a versão da ONU em 2030 que era para ser implantada no Chile. Existe essa exigência a nível mundial para ser cumprida em todo o planeta até 2030. Alguns já começaram, outros menos, outros. O Brasil está tendo muita dificuldade, o Brasil, por causa da igreja evangélica. A postura aqui está que os teólogos acreditam que em 2033 que praticamente seria a vinda de Cristo. Provavelmente a vinda de Cristo vai ser bem antes disso, porque a igreja será tirada antes da implantação do sistema e do governo da besta. Então é difícil falar assim, um mês antes, um mês depois, um ano antes, um ano depois, é difícil falar, né? Porque a gente fala de um acontecimento de âmbito mundial, não é? Mas não se pode prever datas para o arrebatamento. A Bíblia diz dia, hora, mês, as coisas ninguém sabe. E isso é uma coisa que nem, se eu falar que nem Jesus Cristo sabe, eu estaria falando a verdade. É uma autoridade, é um conhecimento, é um poder que Deus liberou só para Ele. Eu acho que se Deus falasse para Jesus ou para o Espírito Santo, Ele contava para nós, né? Então, só o Pai mesmo sabe. Mas é uma data muito próxima. Está bem perto. Está bem perto, filhão. Bem fazemos nós de se agarrar com o Senhor, não é? Eu só quero colocar que quando você fala que o anticristo vai surgir, tudo indica no Egito, é só algo que eu acredito, porque como nós estivemos neste país, e quando nós entramos só para compartilhar como é um país muito opressor, é um país muito idólatra, é um país muito sujo, é um país muito miserável. Então, eu não vejo outro lugar da onde saiu o anticristo do que neste país que nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. E eu digo que nunca mais eu quero voltar para o Egito, porque a sensação é muito opressora. Então eu não vejo outro cenário realmente para onde saiu o anticristo. E outra coisa, ele está do lado de Israel, porque 7 horas de ônibus você já entra na cidade santa e na cidade de Israel. Então eu acho que o cenário seria realmente bem esse mesmo. É só uma colocação. Pastor, só uma curiosidade. Mas diz o anticristo, ele tenta implantar o reino. Deixa ele colocar o microfone perto da senhora, por gentileza. Assim, pelo que eu já estudei, né, assim, já como eu fazer parte da igreja, não dizem que o anticristo, ele não tenta implantar o reino dele, principalmente na cidade onde Jesus nasceu. Dizem que ele tenta tomar Israel. Sim, essa questão de o anticristo tomar Israel, sim, mas isso aí já é depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos falar dela quando nós falarmos especificamente sobre a besta. Tem muita coisa para a gente falar sobre a besta da terra e do mar e a guerra contra os santos. Existe uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Então, dentro dessa batalha, sim, quando ele tenta tomar o território de Israel, mas nós vamos chegar lá ainda. O nosso foco hoje seria mais entender a questão dos chifres, das nações e do cenário.
Mas nós vamos falar ainda sobre a besta quando tentar dominar o território, a nação de Israel dentro do seu território. Mas dentro da batalha do Armagedon nós vamos tratar bem disso, tá bom? Aí nós, algo mais para frente. Isso. Só um adendo aí quando o senhor fala dos 10 chifres e da ONU. Levando-se em consideração que a ONU tem 193 países e se reduziria a 10, e se você fizer hoje uma comparação que o grupo G7 é muito mais poderoso que a ONU, onde só tem 9 países, o nono eles consideram o reino, a União Europeia. Da União Europeia sai mais um que forma 10, é só uma 10. Na verdade, toda a União Europeia é a ONU, não é? Só que eles dividem em grupos de 22, grupos de 10, grupos de 5, grupos de 7, eles chamam os famosos G1, G5, G7. Mas o G7 é o mais poderoso financeiramente de todos. Tem Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e os outros dois eu não vou lembrar, mas... Exatamente. E aí entra... Oi? E aí depois entra a União Europeia como um todo por causa da moeda do euro. Tanto é que tem país que está se desvinculando. É aquela briga política bem simples que estava acontecendo ano passado aí entre Espanha, a divisão da Espanha que já está rolando também. Né? A questão de Madrid e os catalães. Então já tem essa divisória lá. Entendi. Eu gosto de falar da ONU e dos G que existem, as subdivisões dentro da ONU. Por quê? Porque mesmo o G7 e o G10, quando eles tiverem tomado o poder, eles vão operar dentro da ONU. A ONU é um sistema. E eles tomarão esse poder, tomarão esse sistema por causa da importância que eles têm, não é? Mas eles vão operar dentro desse sistema. Bispo, a igreja então não vai passar, não verá o plano do chip, é isso? A igreja viverá o seu início, a sua implantação, o seu começo. Porque imagina a senhora que, como é algo global, com certeza será da noite para o dia. Vai começar, então, tudo aquilo que vão recadastrar, alguém lembra-se que tem um prazo? Começa tal dia até tal dia, assim. Então, às vezes pode durar um ano, pode durar 5 meses, eles vão exigir quanto tempo. Então, é dentro desse. Quando isso começar, a igreja precisa ficar atenta, porque é dentro desse tempo que o arrebatamento ocorre. O bispo, o povo judeu vai aceitar com que esse falso profeta ele entre no templo e lá eles sentam no local onde era para o próprio Deus, porque nós sabemos que o povo judeu não aceitou a Cristo, porque muitos pensaram, ele já vai vir como rei, com posses e tal, vai resgatar esse povo. Esse falso profeta que está sendo preparado, ele vai ter posses, como se fosse um rei mesmo. Não sei se eu fui claro nessa pergunta. Foi sim. Na verdade, vamos remover a palavra falso profeta e colocar o anticristo. Sim. O anticristo, quando ele surgir no cenário mundial, vai surgir sim com grande poderio, porque ele surge da onde? Da ONU. Surge da onde? Dos países mais poderosos. Surge das 10 nações mais poderosas do mundo. Tem todo o apoio da NASA para a tecnologia, para tudo. Então, quando ele surgir, vai surgir com grande poderio. E Israel, nessa ocasião, presta atenção, estará um grande conflito. Israel sempre esteve em conflito, mas Israel estará em conflito a ponto de ser massacrada por causa dos muçulmanos, por causa dos palestinos e assim por diante. Então, esse ser, que é chamado de anticristo, vai aparecer e vai falar, não, chega, vai tomar a causa de Israel para si. Israel, como nação,
vai se render a ele sim por causa disso. Porque Israel vai perceber, vai entender, vai achar que ele é o Cristo, ele é o Messias. Por isso que chama-se anticristo, porque Cristo significa Messias, o enviado. Então antes porque é contra, mas para Israel será o Messias, será o enviado. Então Israel vai abraçar sim. Por isso que Israel vai fazer um pacto com ele. E depois que fizer o pacto, na metade da semana esse pacto vai ser quebrado. Aí isso aí é um outro assunto. Só para ressaltar, nós tivemos nos anos anteriores escatologia aqui na igreja. E depois de um tempo eu assisti um filme que era mais ou menos assim: a pessoa nascia, ela tinha um tempo, e esse tempo era a moeda dela. No filme, não sei se os irmãos já assistiram, mas quem tem essa aula de escatologia e assiste esse filme, começa a ligar muitos pontos. E uma coisa interessante é que existem filmes também que é aquele... Você gosta, Leonardo? Como é o nome dele? Tem uma águia lá. Jogos Vorazes. Tem gente que mostra um pouco isso daí. Convergente, sei lá, alguns filmes, não me atento muito mas mostra mais ou menos tudo isso que foi falado aqui. E aí vocês perguntam, é um filme muito interessante e inteligente, intelectual. Da onde eles tiraram? E assim, eu não sei se todos que assistiram têm essa conclusão, mas parece que eles tiraram da própria Bíblia. Tudo isso. Parece loucura. Ouvi o bispo falar que não, vai acontecer isso e aquilo outro, não sei o que, essas coisas. Mas como assim? Mas a própria Bíblia, ela nos mostra isso, dá evidências disso tudo, né? É uma tendência, né? Eu não sei se esse livro existe ainda. Porque essa edição é de 1986. E esse autor já morreu já faz alguns anos. Oh, meu Deus do céu. É bom envelhecer, não é? Que bênção. Então, mas se ele existir, procura. Daniel e Apocalipse, Antônio Gilberto. É muito bacana e eu recomendo. Eu não sei se existe. Bem, é isso aí. Tá bom? Eu queria saber, completando o que a irmã Margarida falou sobre o chip, porque um período de cadastramento desse chip, né? E talvez no final desse período seja a volta de Cristo, né? O arrebatamento. E no caso, então, a igreja tem que estar ciente para não colocar, não é isso? Porque eu ouvi já alguns vídeos na internet que tem pastores falando que não tem nada a ver, que pode colocar, e eu acredito que isso é errado, né? Então, pelo que o senhor explicou, a igreja não pode colocar. Não pode colocar, tá? Se a igreja colocar e assinar, aceitar, tem crente que fala, tem crente que é esperto, né? Não, eu coloco, eu sei como tira, eu corto a carne e tiro o chip fora, pronto. Porque a questão não é você colocar ou não, é a sua fé e a filosofia que você vai aceitar. E sobre cortar a carne, eu acredito que não vai ter. Eu vi um estudo que esse chip ele vai ter uma corrente sanguínea, que tem um satélite que já vai ficar coligado ao chip. Sim. Não vai fazer diferença, né? O ideal é não colocar realmente, né? Amém. Cada ser humano vai ser monitorado 24 horas por dia. O famoso JBB. Nós vamos ter que encerrar. No caso, ela falou do Egito. Não pode ser Iraque também, não? Porque o Iraque é tipo como a Babilônia. Sim, mas não pode ser por causa de algumas origens espirituais. Porque o senhor falou que tinha sido uma pessoa preparada, né? E no caso, o anticristo ele ia ressurgir, ia morrer, é isso? Morre e ressurge? Não, na verdade ele vai surgir uma grande figura, depois ele vai ficar muito doente, não é? Mas aí a questão, quando ele ficar muito doente, o falso profeta da religião cura ele. Mas nós vamos falar sobre a besta para entrar nesses detalhes, né? Porque ele vai ficar muito doente, aí o falso
o falso profeta cura ela. Porque ali, nesse período, nós teremos uma trindade satânica. Teremos Satanás falando, o anticristo agindo no governo e o falso profeta agindo na religião. Então nós teremos um representante de Deus, um representante de Cristo e um representante do Espírito Santo. Então, mas isso aí eu quero falar quando você estiver tratando mais da besta propriamente, da doença dela, das chagas que ela vai ter, porque haverá um confronto entre ela e as duas testemunhas. Então, quando eu estiver falando das duas testemunhas, concluindo a besta da terra e do mar, nós vamos fechar esse assunto. Por enquanto, a sua observação é muito boa, mas vamos deixar desconectado para a gente conectar essa ponta mais para frente, numa outra fiação. Tá bom? Mas é uma boa observação. Não sei não. Bispo, só um adendo aí, com relação ao livro, internet, PDF tem. Ele tem? Sério? Olha, na internet, em PDF, é só baixar. Digita lá no Google e baixa. Eita maravilha! Vocês, eu nem vou falar o que eu tinha que fazer para ter um livro desse. Põe esse de pé, Cris, por favor. Então, no Google vai estar em PDF. Não escrito Daniel e Apocalipse, Antônio Gilberto. O meu irmão queria fazer uma pergunta ou uma observação. Bispo, na questão do Chico, seria possível a igreja interferir na vida dele? Na verdade, ela ainda não se manifestou por causa da igreja. A igreja impede a manifestação dele. Por isso que tudo isso não vai estar pronto, a igreja é tirada e ele domina. Porque a igreja, o livro de Tessalonicenses ensina, Paulo diz que a igreja que opera no Espírito que opera na igreja, no nosso tempo, é que impede a manifestação do filho do inimigo. O filho do inimigo é justamente a besta. Então, existe o espírito dele que já opera, que é o espírito do engano. Por isso nós temos que tomar muito cuidado sobre o engano, sobre a filosofia, porque ele vai trabalhar dentro disso para mudar a nossa fé. Então o espírito dele já existe no mundo e já opera, o espírito de Satanás já opera, o espírito da besta já opera, mas ele personificado, ele como pessoa, não pode agir por causa da igreja. É a igreja que impede a manifestação dele. Então quando a igreja for tirada, eu vou falar numa quarta-feira especificamente sobre o arrebatamento. Por quê? Porque sobre o arrebatamento tem pessoas, tem grandes homens de Deus, pastores, bispos, que nem acreditam no arrebatamento antes da igreja, da besta. Acredita que a igreja passa por esse reinado, a igreja se guarda e tal. Eu vou dar o meu parecer, vou dar as duas teses, vou falar no que eu acredito, e vocês vão se conduzir dentro daquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Mas a igreja é tão importante e ela é tão poderosa que ela não permite, Satanás não tem força para operar da maneira que ele tem que operar enquanto a igreja estiver aqui, porque a glória de Deus que está sobre a igreja repele as trevas. Então a igreja é um organismo poderoso. A igreja é muito poderosa. Comigo agora eu vou estar falando com vocês sobre o jejum e sobre a oração. Eu quero entender com vocês. Lembra quando Jesus falou assim, Pedro falou assim, a igreja ficou tentando expulsar os demônios, expulsar o demônio, não sair do jovem lunático. Depois conversando, Jesus falou assim para Pedro assim, não, essa caça de demônios só sai com oração e jejum. Eu vou entender com vocês que caça de demônio é essa, que não tinha nada a ver com o jovem lunático. Depois, Isaías 58, quando fala sobre a restauração de uma nação por causa do jejum. A restauração de uma nação por causa do jejum. Em domingo eu quero ministrar, eu estarei ministrando para vocês, eu quero falar sobre esse assunto um pouco, tá bom? Será forte, não perca, não perca. Você entendeu, filha? A sua observação é muito boa, mas é por causa da igreja sim. Mais alguma pergunta? Observação? Não? Pode ser isso para vir do Egito, porque Egito para o berço do misticismo. Mas é por aí. Quando eu estiver falando da besta especificamente, eu vou aprofundar mais sobre isso.
possa despejar tudo hoje, não é? Senão semana que vem ninguém volta. Fecha os olhos. Pai querido, nós entendemos pela tua palavra que é o espírito da oração e o espírito da adoração que traz as revelações. A tua igreja, Senhor Deus, durante esses 90 dias tem se aprofundado nas orações, tem se aprofundado na adoração, e nós queremos que as revelações se multipliquem, Senhor Deus, no meio dos teus filhos. Eu te peço, ó Deus, que no nome de Cristo Jesus, o Senhor possa levar meus irmãos de volta aos seus lares, conceder a eles uma noite, Senhor Deus, de sono extraordinária, abençoar a sua quinta-feira, o restante da sua semana, que eles sejam próximos e frutíferos ao Senhor Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Guarda a mente e o coração dos teus filhos, para o louvor de teu nome. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre com a amada igreja. Se Deus te abençoa, se Deus falou contigo, se você está sarado, curado, abençoado, vamos aplaudir ao Senhor. Pode fechar, meu cordial abraço a todos vocês. Cumprimentaria umas 1000 pessoas. Bom descanso. Deus abençoe.